Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Entrevista e hoje a gente vai falar de um tema que muita gente já deve ter ouvido falar, já deve ter visto uma movimentação na cidade, que são as bikes, né? As bicicletas. Muita gente usa a bicicleta como um meio de transporte para ir para o trabalho, para ir para casa, para ir para a escola, para a faculdade, enfim. E a gente está aqui com duas pessoas da rede de voluntários, que é a Bike Anjo, para falar um pouquinho sobre isso, para tirar dúvidas de como você pode fazer para andar nesse trânsito do Recife, que não é fácil para um ciclista, né? Mas a gente vai tirar essas dúvidas também. A Bike Anjo, ela ensina as pessoas a andar. Então, quem não sabe andar de bicicleta, já fica aí acompanhando o programa da gente, que os meninos vão explicar esses e outros projetos. Eu tô com João Bosco, que é voluntário do projeto Bike Anjo. Ele que aprendeu a andar de bicicleta, minha gente, há 1 ano. 9 meses. 9 meses, menos ainda. Então não tem assim, eu não sei, eu não quero andar, não posso andar. Não, tem como aprender, viu? Tem gente que diz que quando você é pequenininho é mais fácil, mas não tem isso. É só ter a vontade e aí é se arriscando aos poucos, né? E eu também tô com o Paulo Pontes, que também é voluntário do Bike Anjo, ele que está aí à frente do projeto aqui no Recife. Um dos articuladores. Um dos articuladores e vai falar também sobre isso. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado esse convite da gente. Vamos começar falando sobre as vias do Recife, né? Se vocês têm observado um número maior de pessoas andando de bicicleta pela cidade. Certo, Larissa. A gente tem notado que realmente o número de bicicletas e ciclistas tem aumentado na cidade e mostra que é necessário sim criar estrutura, dar estrutura. A gente imagina, se hoje a gente tem um número que sempre é um número grande, tu imagina se a gente tivesse uma estrutura que desse segurança para as pessoas. Então, muito mais gente poderia pedalar. Recife reúne condições que favorecem o ciclismo, deslocamento mais rápido, deslocamento econômico, sem agredir o meio ambiente. E acho que todo mundo só tem a ganhar. E a gente tem algumas vias na cidade que já tem a ciclofaixa, né? É bom explicar também às pessoas a diferença entre ciclofaixa e ciclovia, que muita gente não sabe a grande diferença. Pode explicar? Posso sim. A ciclovia, ela é uma estrutura que ela é segregada da rua, dos veículos. Por exemplo, quando você tem um jardim diferenciando, separando o que é ciclovia, fluxo de bicicletas, e o que é a rua com fluxo de veículos automotores. Já a ciclofaixa, você não tem uma segregação física. Basicamente é uma camada de tinta, normalmente tem alguns tachões, e é um outro tipo de estrutura mais simples. Obviamente, a ciclovia ela acaba oferecendo mais segurança. Em relação à questão de estrutura cicloviária em Recife, em 2014 houve a aprovação, um estudo que foi o Plano Diretor Cicloviário. Ele custou cerca de R$1 milhão e ele previu cerca de 500 quilômetros de estrutura cicloviária no Recife. Até hoje a gente está bem abaixo disso, então a gente está com menos de cerca de 10% ainda construído e a gente espera que realmente haja uma mudança, haja uma inversão nessa prioridade, porque a cidade tem que ser para as pessoas. A gente vai falar mais sobre isso também. Inclusive, eu queria pontuar assim, as pessoas que querem, de fato, utilizar a bicicleta como meio de transporte para ir e vir, quais são as dicas básicas que vocês podem dar para essa pessoa que já anda de bicicleta, seja nos fins de semana, em vias não tão movimentadas e vai pegar uma via que tem bastante veículo, carro, moto e ônibus? Olha, a primeira coisa, se você quer começar a andar de bicicleta, é ver se a bicicleta está em condições. Importantíssimo, né? Dar uma avaliada. Aquele checklist básico. Mas também é você investigar a rota, procurar uma pessoa mais experiente, que te oriente, diga assim, olha, a gente pode ir por aqui, é melhor ir por aqui. E assim, a gente oferece esse serviço, né, na plataforma Bike Anjo, que a pessoa pode se cadastrar na plataforma, solicitar a ajuda de um voluntário ou voluntária, e a pessoa se oferece para levar você de casa ao trabalho e do trabalho para casa, naquele horário, até você se sentir seguro. Isso Legal. É feito de forma gratuita. Legal. E aí eu quero saber de João Bosco, como foi que ele conheceu o projeto e de onde nasceu essa vontade de andar de bicicleta? Bom, sempre foi uma vontade de andar de bicicleta. Eu via as pessoas andando de bicicleta e eu tinha vontade, mas não tinha coragem de subir, porque eu sabia que ia cair. Né? Então eu precisava de alguém para me ensinar. E já grande assim, como é que eu encontro alguém? Então eu fiz uma busca na internet e coloquei lá, ensinar adulto a andar de bicicleta, lá no Google, né? E eu fui achando até que eu encontrei lá uma página falando do Bike Anjo.
e que me jogou lá no site, e aí eu vi que tinha um anúncio que naquela semana exatamente, né, por sorte, haveria a escola Bike Anjo, né, que é a EBA, no centro da cidade. E eu entrei em contato com o pessoal e perguntei, e aí, como é que é? Paga alguma coisa? Não, é tudo de graça, pode vir. Mas eu não tenho bicicleta. Não, não precisa ter bicicleta, pode vir. Bom, então não tem desculpa, eu vou lá. E eu fui, assim, foi maravilhoso. Foi um dia de muita chuva, estava chovendo assim, torrencialmente, foi no mês de junho, dia 27 de junho, não me esqueço. Mas eu tive assim, a felicidade de encontrar uma pessoa que foi muito paciente e me ajudou, e sei que no final eu já saí pedalando, né? De lá já saí meio desequilibrado, mas pedalando. Depois voltei no mês seguinte, tive mais uma aula no mês de julho, e daí eu peguei essas bicicletas compartilhadas, né, que tem aí, fiz um cadastro, e comecei a praticar na Universidade Federal, sozinho. As pessoas me viam e diziam assim, a bicicleta está com algum problema? Eu disse, não, sou eu que estou com problema, não é a bicicleta está boa, sou eu que estou com problema. Eu estou aprendendo aos pouquinhos. Então, assim, você tem que, já tem uma dica, né? Tem que perder o medo de se passar por ridículo, às vezes, se você tem um objetivo. Meu objetivo era subir, andar de bicicleta e vencer a questão do trabalho, né? Porque eu moro na Torre e trabalho na Boa Vista. Às vezes eu gastava 40, 50 minutos para chegar no trabalho, né? E eu ficava assim, isso não faz sentido, né? Mesmo de carro, se eu fosse de ônibus é 40, 50 minutos, se eu fosse de carro seria meia hora, 40 minutos, não faz sentido isso. E aí comecei primeiramente, pedir a ajuda do pessoal para me fazer umas conduções durante o final de semana. A gente foi no sábado, uma vez eu com o Paulo, e a gente passou em frente ao trabalho. Depois comecei a ir sozinho no domingo, descobrindo umas rotas mais fáceis, e hoje eu estou. Todo dia, para mim, eu acho bom, assim, desculpa, mas eu acho bom quando tem engarrafamento no Recife, porque fica mais fácil para mim. Pra fica tudo parado, né? Para mim fica ótimo, todo mundo tá parado, isso é ótimo. Que aí fica os carros, formam aquele corredor, eu vou deslizando pelo corredor tranquilamente, chego na horinha, muitas vezes chego até mais rápido quando tem engarrafamento do que quando o trânsito está fluindo, porque aí vou pedalando com segurança. Olha, é bom falar sobre essa questão de pedalar com segurança, porque alguns amigos que pedalam dão dicas, né? Pelo menos me deram dicas de que o ciclista ele tem que estar na faixa do meio, como se ele fosse um veículo normal, para não ter perigo dele cair, se machucar. E aí eu quero saber de vocês se tem esse tipo de dica mesmo, esse tipo de recomendação, se você sempre fica na faixa da direita para seguir o fluxo, quais são as principais dicas para andar de fato no trânsito? O Código de Trânsito, ele fala que o ciclista ele deve se manter no bordo da pista, mas ele não estabelece qual é a distância do bordo. O que é que a gente fala? Tomar faixa. Por que tomar faixa? Muitas vezes, se você vem no bordo, muito próximo ali da sarjeta, o que acontece é que em Recife a gente tem sarjetas que são profundas. E se um ciclista passa a bicicleta por ali, a roda da bicicleta, ele se arrisca a ter um acidente grave. E quando você passa muito próximo, os carros, os motoristas, eles costumam achar que aquele espaço já reduzido, você tem um ciclista, tem um carro na outra faixa. Ele acha que esse espaço é reduzido para ele passar, e ele passa sem reduzir velocidade, causando dano fino no ciclista e podendo causar um acidente. Quando tu tomas a faixa e vem um pouco mais à esquerda, o que acontece? O motorista vai diminuir a velocidade, muitas vezes ele buzina para você sair da frente, você sai da frente, ele consegue passar numa velocidade menor sem perder mais do que um segundo e preservando a vida, que é o mais importante. Então, o que a gente coloca sempre é, você tem que pedalar como você se sente seguro. E, principalmente, o Código de Trânsito brasileiro, ele tem uma coisa bem legal, que eu não sei se você conhece, Larissa, que ele diz o seguinte, olha, a gente tem um conjunto de códigos, mas o mais importante é preservar a vida. Qualquer coisa que for para preservar a vida, está além daquele código. Então, vamos praticar isso. Tem essa questão da faixa também na direita? Ou você... Ele não estabelece. Ele não estabelece. Normalmente, a gente utiliza a faixa da direita porque, geralmente, é a faixa que tem veículos mais lentos. Mas, muitas vezes, ela se torna uma faixa mais perigosa. Quando? Se tu pega um corredor de ônibus, que os ônibus estão parando o tempo todo ali na direita, você fica imprensado muito facilmente. Então, muitas vezes, nesse caso, que tu tem ali uma via que não vai ter entrada à esquerda, às vezes é mais fácil você estar à esquerda. Tudo vai depender das configurações do meio que você está circulando. Então, é importante você observar, nesse caso, que vocês dão esse acompanhamento para ver qual é o melhor caminho, para reduzir tempo, seja para sua segurança pessoal, em todos os detalhes. Muitas vezes eu opto, né, por um trajeto que é mais longo até, eu vou gastar mais tempo, eu gasto mais 5 minutos, mas eu sei que eu vou gastar esse tempo, mas eu estou ganhando minha vida, eu estou mais seguro fazendo esses atalhos. Infelizmente, a gente não tem em Recife uma estrutura cicloviária, né,
que a cidade merece, que a cidade precisa, né, porque seria um benefício para todo mundo, mas aí o ciclista ele consegue montar umas estratégias que é justamente isso, ele escolhe umas rotas melhores, né? Por exemplo, quando eu venho, eu pego Rua Amélia, o sentido natural seria eu pegar pela Rua Barbosa, mas aí eu digo não, a Rua Barbosa está muito movimentada, tem muito ônibus, aí eu vou, continuo pela Rua Amélia, eu pego Rua do Cupim, que praticamente é uma rua de estacionamento, o que é engraçado também, porque é uma rua que tem pouco movimento, poderia se colocar uma ciclofaixa ali, mas não, prefere-se usar como estacionamento dos dois lados da rua, né? As pessoas estão lá, é uma rua que serve para estacionamento, então em Recife a gente tem tratado muito disso, mas aí tudo bem, eu aproveito essas ruas e vou circulando por elas, né? E também, quando tem, como eu falei agora, se a rua está tudo engarrafado, está aquele corredor formado, não tem nenhum problema você andar no meio dos carros, desde que os carros estejam parados ou andando numa velocidade muito lenta e você consegue ter o controle. Isso, você tem o controle. Tem muito cuidado com carros grandes, né? Eu tenho muito cuidado com ônibus, com caminhões, porque são carros que aparentemente os motoristas não têm grande visibilidade. Dizem eles, né? Eu acho que não, que deveria ter mais. Mas aí é mais seguro manter uma certa distância e andar com cautela junto desse tipo de transporte. Eu evito muito passar muito junto de ônibus e também de caminhões. E outro cuidado que deve ter também é a questão das curvas, né? Tem muito cuidado com as curvas, porque as curvas você precisa de uma abertura maior, às vezes o carro pode vir e é onde acontece a maioria dos acidentes com ciclistas, nessas curvas. Então são esses cuidados básicos que o ciclista deve ter. Eu vejo... Deixa eu só pegar um gancho no Bosco, pega. Peço licença a você. O Bosco falou uma questão que é importante. Muitas vezes a gente vê ruas em Recife que você tem estacionamento dos dois lados. A pessoa para um carro, ela ocupa um espaço público, muitas vezes passa horas, o dia todo ali, e aquele carro sem ninguém ocupando um espaço público. Enquanto isso, os ciclistas que têm que se deslocar acabam entrando por um espaço mais reduzido, competindo com o carro, né, em conflito, porque não dá para passar porque dois carros. Simplesmente não se pensou em criar uma estrutura ali para que desse mobilidade, porque o que se quer é mobilidade. Mas a gente acaba entrando numa espécie de dicotomia. Você tem estacionamento dos dois lados e não se dá mobilidade. No caso que ele falou agora de curva, eu vejo muita gente que está andando na bike, não tem seta, a bicicleta não tem seta. Não. E aí as pessoas costumam dar com o braço, informar o lado que vai entrar. É também uma dica para as pessoas? É sempre importante você comunicar. Então, o trânsito, a gente tem que pensar sempre que você não está sozinho naquele lugar. Então, você tem que saber compartilhar e saber comunicar. Ah, eu vou seguir direto? Eu faço minha indicação. Sempre que passar por uma rua. Vou entrar numa rua que eu sei que tem carros que vão direto, tem carros que podem competir, eu indico que eu vou entrar naquela rua, indico que eu vou entrar na outra rua. Até mesmo a mudança de faixa é muito importante também. A comunicação, ela ajuda que o outro condutor que está ali na via, que o pedestre, ele entenda o que você vai fazer e ele possa se prevenir. Então, se todo mundo se comunicar, fica mais ninguém fácil. se complica. É verdade. Agora vamos falar sobre essa questão do voluntariado. João Bosco é voluntário, depois que entrou, que aprendeu. E como é que funciona? Se eu quiser ser voluntária, se eu quiser ter essas dicas de fato, como eu chego até vocês? João chegou pela internet, mas se eu for pela internet, como é que eu chego na Bike Anjo? Tem algum lugar? E aí, como é que eu faço? Certo. A internet é um dos caminhos, né? Hoje a gente tem... Robertinha, para botar na tela já o site. Hoje, Robertinha, se você descer aí um pouquinho, vai mostrar que temos mais de 7 mil voluntários cadastrados aí na plataforma. E já estamos em 34 países. E olha aí, 738 cidades. Então, o que acontece? A internet ela é um dos caminhos, talvez um dos principais caminhos de se encontrar com a plataforma, com o pessoal da Bike Anjo. Aqui em Recife, na região metropolitana, a gente tem um container que ele fica instalado na Rua da Aurora, aqui pertinho do Sistema Jornal do Comércio. E lá a gente tem algumas atividades que a gente faz. Não é só ensinar, na verdade a gente tem atividades que vai explorar a história da cidade, oficina mecânica, oficinas para as mulheres, cinema. Então a gente tenta concatenar uma quantidade de atividades usando a bicicleta como ferramenta de transformação, mas nosso grande objetivo é transformar as pessoas e os espaços urbanos. Então é isso que a Rede Bike Anjo faz. Ah, eu quero me voluntariar. Eu preciso saber andar de bike? Nem sempre. Existem algumas atividades de voluntário que você não necessariamente precisa saber andar de bike. A gente tem atividades que são, por exemplo, incidência política. A gente tem, como falei, a questão feminina nas Bike Anjas. A gente tem o de Bike ao Trabalho, que é um dos projetos que a gente trabalha focado principalmente no mês de maio, mas dura o ano todo.
A gente tem ainda o Bike na Escola, onde a gente atua nas escolas para mudar um pouquinho dessa consciência. Então, é bem amplo. E todo mundo é bem-vindo e bem-vinda, né, a participar do Bike Anjo. É uma rede que a gente sempre diz que compartilhamos amor e distribuímos sorriso. E Paulo, como é que surgiu essa vontade de se tornar voluntário? Você aprendeu, está aí andando de bicicleta há 9 meses, e o que é que te fez startar para dizer assim, pô, quero ajudar esse projeto? Aquele sentimento de que você, quando recebe alguma coisa, você também quer uma coisa muito boa, você quer dar para as outras pessoas também, né? De compartilhar isso que é bom para outras pessoas. Então, eu tenho muita alegria, assim como tive a alegria de aprender a andar de bicicleta, eu tenho muita alegria quando vejo alguém que consegue pedalar, como foi no domingo, com uma senhora lá, muito medo, muito assustada, daqui a pouco ela estava pedalando. Então, para mim é uma alegria imensa ver a pessoa começa a sorrir e gritar, liberdade, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, eu sei, isso é muito bom. E ajuda. E também pelo fato de querer e acreditar que o meio ambiente, a cidade pode ser melhor, as pessoas podem ser melhor, o mundo pode melhorar através da bicicleta. Né? Eu confio nisso. E eu estou integrado não só ao Bike Anjo, mas também estou ligado à Micico e outras atividades relacionadas mais à questão da incidência política de ter o direito à cidade, né? De ter o direito a usar a cidade, que a cidade pode ser compartilhada, né? Infelizmente, a gente tem hoje uma cultura aqui no Recife de que a cidade parece que é projetada para o carro, né? É como se o carro fosse um ser vivo, né? Não, mas o carro é um instrumento, as pessoas é que são mais importantes, né? Então, vamos pensar da melhor maneira das pessoas andarem pela cidade, né? E as situações assim que as pessoas dizem assim, você está tomando muito espaço na pista com a sua bicicleta. Eu digo, mas você também está tomando, você está sozinho aí dentro desse carro, tomando mais espaço do que eu, não é? Então, por causa disso é que eu estou envolvido com o Bike Anjo, com outras entidades também, com outras associações, outras organizações que buscam melhorar a qualidade de vida na cidade através da mobilidade ativa, né? Que você não precisa usar um motor, mas você usa a sua própria energia, para que a cidade possa ser mais sustentável, mais humana, né? Possa ser uma cidade melhor. E é até bom para você também, né? Faz bem para a saúde, respirar com certeza. um ar, tá ali pedalando, ganhando... Minha saúde melhorou bastante, eu era mais barrigudo, né? Muito mais barrigudo, perdi peso sem esforço, minha saúde melhorou em vários aspectos, né? Graças à bicicleta. Né? Então, só traz benefício. Né? Só traz benefício assim, Larissa, isso é uma tendência mundial das grandes cidades. Se você pegar Londres, por exemplo, Londres, eles já colocam um pedágio urbano para diminuir o número de veículos automotores no centro urbano, porque isso já foi constatado. Quando você coloca muito veículo urbano, um automotor, nos centros urbanos, eles matam esses centros. E aí Londres é uma cidade, Nova York, agora há pouca semana anunciou que vai instituir um pedágio também. Isso fortalece a mobilidade ativa, favorece as pessoas ocuparem a cidade, ocuparem os espaços, porque as cidades inicialmente foram projetadas para isso. Você pensar em Veneza, é uma cidade que praticamente não tem carro, e Veneza é uma cidade para as pessoas, onde as pessoas se encontram, as pessoas se buscam. A gente está precisando resgatar isso também na nossa cidade. Estava falando sobre alguns dos projetos de vocês, tu falou antes de um que a pessoa pode conhecer a cidade de bicicleta. Fala mais um pouquinho desse projeto, de quanto em quanto tempo ele acontece, como é que a gente faz para se inscrever, se precisa se inscrever antes, ou arriscar e chegar um dia e participar, como é? Certo. A gente usa muito uma expressão do Mário Sete, não sei se você conhece, que é o arruar. Hoje em dia, as pessoas buscam se deslocar pelas cidades com velocidade. Quanto mais rápido, melhor. E aí, nesse pedal, que ele acontece toda terça-feira, a gente vai no sentido oposto. A gente quer ir devagar para contemplar a cidade. Nós queremos conviver e perceber os nossos espaços urbanos. Então, a gente tem um pedal que é pela história. Toda terça-feira, nós fazemos um roteiro por pontos históricos da cidade do Recife e vamos parando, vamos olhando, descobrindo o que aconteceu ali, o que era em cada ponto e fazendo essa consciência, primeiro, de reconhecer a nossa cidade e também de se deslocar de uma maneira limpa, porque as pessoas que acreditam que não dá para se deslocar para a cidade, daqui a pouco fazem, poxa, mas eu andei isso tudinho, eu não sabia. Não sabia. Às vezes nem sabe que aguenta pedalar tanto tempo, mas você está num ritmo tão tranquilo que você consegue abarcar e conhecer a cidade melhor. Então é toda terça-feira. Toda terça-feira. E vai mudando concentração o trajeto. às 7 da noite, aqui no container do Pernambuco Bike Anjo. E toda terça a gente muda o trajeto, né? Por exemplo, ontem nós fizemos o Caminhos do Imperador.
em referência à visita do imperador Dom Pedro II em Recife, em 1859. Na próxima semana, aí é surpresa. O pessoal fica sabendo já em cima Só em cima da hora. Sem spoiler. Sem spoiler. Vamos só, antes da gente finalizar, reforçar algumas dicas. Acho que os dois podem dar se a pessoa realmente assistiu o programa e agora quero sair de casa para o trabalho para casa com minha bike. Vamos reforçar algumas dicas que a gente deu. Não, se você não tem ainda coragem de enfrentar o trânsito, acha o trânsito perigoso, eu aconselho, faça pequenos trajetos, né? Comece a fazer um trajeto no seu próprio bairro, de ir à padaria comprar um pão, né? Vá de bicicleta, depois vá ao supermercado, vá esticando mais esse seu trajeto aos pouquinhos, até que você possa fazer maiores distâncias, né? Também aconselho sair aos domingos, aos sábados, que o trânsito está mais lento, e aí você faça essa mesma rota que você gostaria de fazer outra semana, por exemplo, quer ir para o trabalho de bicicleta. Então você não vai trabalhar, mas você sai no sábado bem cedinho de casa, que tem pouco trânsito, e faz aquele mesmo trajeto que você precisa ir para trabalhar, para você conhecer a cidade, porque infelizmente a cidade não tem uma estrutura boa, como todo mundo sabe, né? Muito buraco, você acaba com o tempo, né? Decorando onde tem as tampas de bueiro, onde tem os buracos, isso ajuda também, você fazer essa tipo uma inspeção, né? Seria isso. E também tem a nossa plataforma bikeanjo.org, né? Que você pode ir lá e pedir um acompanhamento, né? Uma pessoa irá até a sua casa para ir com você até o trabalho e voltar para a sua casa. E, friso, é totalmente gratuito, né? Todo o nosso trabalho a gente só quer de volta, né? As pessoas podem dar de volta para a gente sorrisos e abraços, né? A gente não aceita dinheiro como pagamento. Eu lembrei de mais uma dica que é em relação à checagem para saber se sua bicicleta ela tá com freio bom, se o pneu tá bom. Esses detalhes importantes que acho que também é super válido. Dá uma voltinha, se você conseguir sair do condomínio, vai conseguir andar. É importante ressaltar que o pedalar é um deslocamento que ele é seguro, ele é limpo, ele é econômico. E assim, pedalar traz liberdade, né? E a gente vou reforçar uma frase de um bike anjo nosso que já partiu, infelizmente, que era o Raul, que ele dizia assim: pedalar é seguro, perigoso mesmo é dirigir feito doido. Pronto, então essas dicas, além da questão de você sempre sinalizar, eu acho que também vale reforçar. Vai entrar na rua, sinaliza com a mão, já que você está devagarzinho, dá tempo de sinalizar direitinho. E vamos embora aprender a pedalar. Quem não sabe pedalar, já misturei, Roberta, pedalar com betalar. Com os meninos do Bike Anjo tem um monte de projeto bacana, você pode encontrar nas redes sociais, eu só queria no acrescentar site. uma coisinha um pouquinho, falar para os motoristas, né, que a bicicleta não está na rua para competir com os motoristas, né? Que a pessoa que dirige um carro, ela tem sim o direito de andar no seu carro, tudo bem, mas ela tem a consciência de que a bicicleta é um carro a menos, né? Quando ela vê uma bicicleta, ela pensa que poderia ser um carro que está ali na rua, na via, né? Vai ser um carro a menos e o motorista sempre tem uma atitude solidária. Graças a Deus, de vez em quando eu encontro um ou outro motorista que é solidário, que segura o tranco, que não avança, mas infelizmente a gente tem tido, os motoristas nem sempre são muito educados. Então, acho que a rua é de todos, né? Tanto motoristas, pedestres, os ciclistas, todos podem colaborar para ter uma cidade mais humana. Agora, tem duas coisas que eu tinha esquecido de falar, e aí eu te peço licença, que é o seguinte: primeiro, parabenizar o Sistema de Jornal do Comércio pelos 100 anos. É né? verdade. Eu acho que é uma coisa bem marcante que a gente merece comemorar assim, 100 anos de história. E também falar que no mês de abril a gente tem um abril para as mulheres, com várias atividades ligadas ao público feminino, que aí só é dar uma olhada lá no nosso Pernambuco Bike Anjo, nas redes sociais, e vai poder saber dessa programação e participar, porque a gente quer que também as mulheres ocupem seus espaços. Então é isso. Muito obrigada, meninos, por terem topado participar com a gente. Acho que é sempre bom a gente trazer dicas, conversar um pouquinho sobre essa bike. Eu tenho observado que tem muita gente andando de bike, não sei se é porque eu estou observando mais o trânsito, mas eu vi que tem muita gente andando de bike. E aí eu disse, não, vamos falar sobre o tema, eu acho que vale a pena a gente trazer para cá. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigada. Obrigado. É isso. Você pode conferir esse e outros programas da TVJC lá em tvjc.com.br, no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvjcpe, e também aqui na página do Facebook do portal NE10. Então a gente volta com mais pontos de entrevista durante a semana. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.